Então esse material vai ficar lá disponível para vocês, esses 4 documentos e mais alguns, para que vocês possam acessar com o tempo e dar uma boa olhada neles, né? Ah, professor, a gente precisa decorar todas essas documentação? Não, claro que não. Não é uma questão de decorar e saber, né, de cabeça tudo que está ali. Mas é sim importante que a gente, pelo menos uma vez, dê uma lida e se aproprie cada vez mais do que consta nesses documentos, porque é a partir deles, principalmente, que se dá a organização e a ordenação do trabalho de educadores e educadoras sociais no Brasil, já que a gente viu que as políticas públicas, os serviços socioassistenciais ofertados pelo SUAS são os principais empregadores de educadores e educadoras sociais no Brasil. Então é muito importante a gente ter conhecimento desses documentos, para a gente saber qual é a nossa responsabilidade nesse trabalho, qual é a nossa parte nesse todo. E para quando a gente for integrar uma equipe de trabalho, a gente possa discutir, né, somar na equipe de forma contundente, né? Com conhecimento de causa, com conhecimento técnico também, como educador e educadora social, né? Aqui tem 2 quadros comparativos que eu vou passar rapidamente sobre como funcionava o trabalho de assistência social no Brasil antes do SUAS e como ele passa a funcionar com a implementação do SUAS, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a desresponsabilização do Estado na oferta de serviços e no atendimento à situação de violação de direitos. Não existia nenhuma lei que determinasse que o Estado brasileiro fosse responsável em ofertar serviços de atendimento e assistência social, ou que ele tivesse alguma responsabilização quando houvesse um direito violado, né, das pessoas, do cidadão e da cidadã. Com a implementação do SUAS, muito em função da Constituição de 88 também, o Estado passa a ser responsável por ofertar esses serviços, né, localmente, né? Eu não vou ler todo o slide para vocês, nem esse, nem o posterior, mas é importante que vocês possam ler com atenção, né, esses 2 slides posteriormente, para entender esse processo de transição, de como é importante a existência do SUAS para a garantia dos direitos de cidadania no Brasil, tá? Eu vou só pegar algumas partes aqui, a última, por exemplo, ó, desse slide aqui. O enfoque na relação convenial entre gestores, implicando burocracia, demora e atraso no repasse de recursos, falta de autonomia na gestão por parte dos municípios e estados. Com a implementação do SUAS, a nova lógica de financiamento, ela facilita, né, o acesso e o repasse, estabelece regras para as pessoas poderem planejar. Bom, eu sei pelo registro orçamentário que vai vir tanto de dinheiro, então eu posso me organizar para fazer tais coisas, né? E há também uma maior autonomia de como utilizar esses recursos para Estado e município a partir da documentação e da implementação do SUAS. Aqui é um segundo slide com mais alguns pontos que se alteram, né? E vamos pegar aqui, por exemplo, o segundo, ó. Esvaziamento de legitimidade das instâncias de articulação, pactuação e deliberação. Quer dizer, tinha lá uma reunião com pessoas para decidir como ia ser implementado um determinado serviço, né? Como não existia uma lei que garantisse que a decisão daquele espaço deveria ser executada, muitas vezes essa decisão se perdia. As pessoas colocavam ali uma energia, tempo, recurso financeiro e humano, e as decisões daquele encontro não eram legitimadas, né? Porque, não, qualquer um então se reúne e decide como é que a gente vai fazer. Então, com a implementação do SUAS e toda a sua normatização, se estabeleceu quais são as instâncias de decisão, né? De debate, de deliberação, de pactuação. E aí então se fortalece o que é decidido nas reuniões dos conselhos municipais de assistência social, dos conselhos estaduais de assistência social, ou mesmo dentro da estrutura do SUAS, na estrutura institucional burocrática do SUAS, né, dos ministérios, das secretarias em cada um dos estados e municípios, né. Que mais aqui? Vamos ver
questão do cofinanciamento, a última, né? Ausência de processos continuados de capacitação e de política de recursos humanos dentro do SUAS, né? Era feito cada um por si, cada um decidia como é que ia fazer isso, e aí, claro que era uma bagunça enorme, né? Com o estabelecimento das regras, principalmente a NOB-RH e a PENAS, passa a existir, então, um mínimo comum, né, para todos esses serviços. Tá? E aqui eu tenho um quadro síntese dos serviços socioassistenciais ofertados pelo SUAS, divididos dentro dos níveis de proteção social que o SUAS coloca. Né? Então a gente tem proteção social básica e proteção social especial. E dentro da especial, a gente tem ainda mais duas divisões de complexidade: média complexidade e alta complexidade. Dentro da proteção social básica, que é principalmente caracterizada pelos CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social nos municípios, né, a gente tem os seguintes serviços socioassistenciais: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Né? Ele, em geral, é executado por entidades da sociedade civil, por organizações da sociedade civil, mas eles estão vinculados institucionalmente a um CRAS do município. Né? E serviços de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos. Tá? Podem existir outros serviços ofertados, né? Mas esses aqui são serviços mínimos que a proteção social básica em cada município tem que ofertar. Né? Dentro da média complexidade, aliás, da proteção especial média complexidade, nós temos o PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, o Serviço de Abordagem Social, a execução de medidas socioeducativas, que é o Serviço de Proteção a Adolescentes e Cumprimento de Medida, né? O Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias, e o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. Então, todos esses estão referenciados aos CREAS, aos Centros de Referência Especializado em Assistência Social nos municípios. Né? E a alta complexidade, também referenciada aos CREAS de cada município, acolhimento institucional, repúblicas, família acolhedora e serviço de proteção a calamidades públicas e emergências, certo? Aqui é bem resumido mesmo, mas aqui dá para a gente ter uma ideia de como é a estrutura organizacional da assistência social. Mas vamos ver como é que é isso aqui na prática? Eu vou trocar aqui a tela novamente. Aqui. Aqui eu tenho um organograma do município de Porto Alegre. Como que aquela organização que a gente viu antes ali, de proteção social básica, proteção social especial de média e de alta complexidade, está organizada no município de Porto Alegre. Tá? O organograma aqui da FASC, que é a autarquia que em Porto Alegre organiza esses serviços, ele começa aqui, ele começa na presidência, né, aqui em cima. Eu vou pular algumas partes não tão importantes, tá? E após a presidência vem aqui direção financeira, direção administrativa e direção técnica. O que nos interessa mesmo é a direção técnica, porque é ela que vai mostrar esses serviços todos aí que eu comentei do slide anterior, ó. Claro, aqui está tudo em siglas, tá? Mas o que a gente tem aqui é, ó, proteção social básica, aqui bem na esquerda. E todos os CRAS do município. Tá? Aqui eles não está indicado em que região eles estão, mas está aqui, CRAS 1, CRAS 2, CRAS 3, CRAS 4, enfim. Tá? Depois a gente tem aqui proteção social especial de média complexidade e todos os CREAS do município. E aí a gente vai ver, eu vou baixar um pouco aqui, ó, que existem bem mais CRAS do que CREAS. Cada CRAS está referenciado a um CREAS. Ou seja, eu não sei exatamente qual, isso poderia estar aqui no organograma, nos ajudaria, né?
o CREAS 1. Quais são os CRAS referenciados ao CREAS 1 no município de Porto Alegre? Porque isso é a territorialização do município. Né? Por exemplo, tem um CREAS centro. No centro existem, eu não sei quantos exatamente, né? São 3, 4, mas existem mais de um CRAS nas regiões do centro, nas proximidades. Esses 3 ou 4 estão referenciados ao CREAS centro. O trabalho que é feito nesses outros 3, 4 CRAS referencia-se em um CREAS, que é o do centro, por exemplo, certo? Seguindo aqui no organograma, proteção social especial de alta complexidade. E aqui a gente vai ter os abrigos residenciais. AR1, AR2, AR3, AR4 são abrigos residenciais, são acolhimentos institucionais. Tá? Esse organograma, vocês também podem acessar ele no site da Prefeitura de Porto Alegre, se quiserem. É só procurar lá FASC, dentro da FASC institucional, e vai ter lá a parte do organograma para vocês entenderem. E aqui estão todas as siglas utilizadas, tá? Então também, eu não estou entendendo aqui, é só vir aqui nas siglas e a gente vai entender. Tá? E essas outras que aparecem aqui são comissões administrativas também, né? Cadastro único, essa aqui é comissão de cadastro único. Esse CONGI aqui vamos ver aqui que eu também não me lembro de cabeça. Cadê? Monitoramento e gestão da informação, e o outro é alimentação e nutrição. Eu quero mostrar para vocês rapidamente mais um organograma de uma outra cidade, que eu acho até que ficou mais fácil da gente visualizar os serviços do que o de Porto Alegre. Ó. Isso aqui é uma prefeitura de uma cidade da Bahia, de Macaúbas. Deixa eu ver se está aparecendo no vídeo aí para vocês. Tá sim. Aqui está a Secretaria de Assistência Social e Ação Social do município. Daí, para um lado, vem a gestão do Fórum Municipal da Assistência Social, que é um órgão dessa rede de controle social. Participam do Fórum Municipal representantes do governo e representantes da sociedade civil para fazer todo o controle do trabalho que é feito no SUAS. Tá? E vocês veem que ele está no ele está no meio da hierarquia aqui entre a secretaria e os demais órgãos. Né? Então ele tem tem poder aqui dentro. Né? Para o lado da esquerda aqui, a gente vai ter vários conselhos municipais. Isso é a participação social e o controle social da política. O Conselho Tutelar, que não apareceu lá no de Porto Alegre, mas que, claro, existe, né? Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal de Assistência Social. Né? Então, todos esses conselhos têm participação da sociedade civil, não só de representantes do Estado, e eles servem de controle e avaliação, monitoramento da execução da política pública. Tá? Para o outro lado aqui tem as coordenações, coordenação de proteção social, comitê, secretaria executiva, vários comitês, e aqui embaixo, eu vou subir aqui a gente vai ter as proteções, proteção social básica, proteção social especial e proteção social especial de alta complexidade. Tá? Aqui na especial vai ficar a média complexidade. Tá? Vamos aqui primeiro na proteção social básica. O CRAS, que eu falei para vocês, né, que a gente já viu. E dentro do... E dentro do CRAS, todos os serviços socioassistenciais ofertados nesse equipamento, né? Passe livre PCD, benefícios eventuais, acompanhamento familiar, proteção social básica no domicílio, benefício de prestação continuada na escola, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, carteirinha do idoso, cadastro único. E pelo cadastro único a pessoa vai ter acesso ao Bolsa Família, ao Minha Casa Minha Vida, aos programas de cisternas, que lá nessa cidade deve ter, ao BPC, ao ID Jovem, à tarifa social de energia. Olha
quantos serviços são ofertados, né, a partir de um equipamento, que é o CRAS, e que estão, sim, todos previstos na documentação que a gente trabalhou anteriormente. A proteção social especial de média complexidade. Tem o PET, que é o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil. Aí vai cair o CREAS, até eu acho que essa organização está confusa do PET para o CREAS, porque o PET ele não é um equipamento, né? Ele é um programa. Mas, ok, quais os serviços ofertados pelo CREAS na média complexidade, né? Proteção Social Especial, média complexidade. Programa de Acompanhamento à Família, o PAEF, medida socioeducativa, não, aqui é Proteção Social Especial no domicílio, abordagem social, medida socioeducativa. Né? E na alta complexidade, casa-lar, que são os acolhimentos institucionais, né? Acolhimento e abrigamento ou restauração familiar. Tá vendo como aqui eu achei que ficou mais fácil, né, de compreender. E ainda voltando aqui ao organograma de Porto Alegre, se a gente quiser ver todos esses serviços aqui, como eles estão organizados em Porto Alegre, a gente pode ir no site da FASC. Tá? Só ver se o vídeo está ok. No site da FASC eu vou ter descritos todos esses serviços e onde eles acontecem. Ó. Proteção Social Básica em Porto Alegre. Tá? Ó, CRAS, dentro do CRAS, serviços oferecidos, PAIF, SAF, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. É um monte de sigla, Santiago. Sim, é um monte de sigla. Mas a gente vai lembrando aos poucos. Né? A gente vai memorizando aos poucos. Tá? Tá caindo a câmera. Bom, vou dar sequência aqui, tá? Mesmo que a câmera esteja caindo, tá dando para ver o conteúdo do site, tá? Enfim, aqui tá aqui é a proteção social básica que eu falei para vocês. Tá? Aqui, proteção social especial, ações de média complexidade. Ó, é o CREAS, o equipamento de referência é o CREAS e os serviços ofertados, PAEF, como funciona, abordagem social, serviço de proteção a adolescentes, que são as medidas socioeducativas, serviço de atendimento a pessoas com deficiência, centro-dia do idoso, centro POP, que é a população em situação de rua, e aqui a proteção social especial de alta complexidade. Né? Também referenciada nos CREAS e os serviços, né? Núcleo de acolhimento institucional, casa-lar, abrigo residencial, acolhimento para indivíduos e famílias, repúblicas, lar idoso, instituições de longa permanência, né, que são também, pode ser para idosos, mas também pode ser para pessoas com alguma deficiência mental ou física que não tenham família para dar esse acolhimento, PCDs e albergue. Então, se vocês quiserem saber esses pormenores, está aqui, está no site da Prefeitura de Porto Alegre, tá, gente? É só procurar. Vou voltar aqui nos nossos slides. E era isso, pessoal. Aqui as referências que a gente usou hoje. Bom, a ideia da aula era essa, era dar um panorama geral para vocês da política de assistência social no Brasil, do SUS, do Sistema Único de Assistência Social, mostrando também, indicando para vocês os principais documentos, as principais normativas e onde vocês podem encontrar essas informações pormenorizadas, tanto no nível da organização da política a nível nacional, como dessa organização a nível municipal. Se tem aqui, eu mostrei Porto Alegre para vocês e aquela outra cidade da Bahia, mas vocês também devem encontrar essas informações no site das prefeituras dos seus municípios, né? Elas também devem estar lá descritas todos esses serviços e todas as informações de local, de endereço, telefone, contatos dos equipamentos de
dos equipamentos da assistência no município de vocês, certo? Acessem o material complementar, deem uma lida com tempo, com calmas, né, dentro do possível de você, da organização de vocês, e depois façam os exercícios da aula, certo? Obrigado, fiquem bem, até mais.